Muito bem, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Jesus Souza, para quem não me conhece. Esse é o canal Jesus Souza, que antes era o canal com o nome Concurseiro Marabá. Quero trazer aqui a pedido de uma pessoa que assiste, né, que acompanha o nosso canal, uma seguidora do nosso canal. O nome dela é Maria, ela pediu nos comentários de um vídeo recente, se eu não estou enganado ontem. Ela solicitou, pediu, ela perguntou a respeito se eu não iria passar nenhum conteúdo, né, da lei orgânica, por exemplo, do município de São Geraldo do Araguaia. O município de São Geraldo do Araguaia tem um concurso aí que já foi finalizado as inscrições, mas vai ser realizada ainda as provas, está suspensa de acordo com o próprio site da banca organizadora, claro, por motivo dessa pandemia que assola o Brasil e o mundo. Então está suspenso, né? Estão suspensas as atividades, especificamente a prova, e em breve, segundo o próprio site da banca, estará disponível ali no próprio site o novo cronograma que vai trazer as provas, etc. Vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre a lei orgânica do município de São Geraldo do Araguaia. Primeira coisa que eu já quero trazer para vocês como algo importante, né, para quem estuda concurso público principalmente, você deve ler a legislação, independentemente do que eu falar aqui. Aqui nós vamos esclarecer, ajudar, vamos trazer tirar uma dúvida ou clarear a mente, vamos dizer assim, trazer é, alguns conhecimentos que a gente já tem, às vezes porque a gente tem muita experiência já no ramo de concurso, a gente sabe uma coisa ou outra, a gente traz aí uma dica ou um esclarecimento melhor para você ter uma compreensão maior. Porém, o ideal é que você mesmo venha ler o conteúdo, porque muitas coisas vem da leitura e não somente você ouvir alguém explicar o conteúdo, tá bom? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique aí em inscrever-se, ative o sininho para receber notificações e também clique no joinha para ajudar a gente a melhorar mais no canal. Se quer que eu poste mais vídeos assim, dá um joinha para ajudar a gente, porque a gente se sente mais incentivado a fazer mais conteúdo para você. Vamos lá, que nós estamos diante da lei orgânica do município de São Geraldo do Araguaia. Nós vamos hoje focar, eu quero ver se eu consigo focar nos 3 primeiros artigos, porque só esses 3 primeiros artigos você vai ver que ele traz uma abrangência muito grande de conteúdos que podem e eu acredito que vão ser cobrados em alguma das provas que será realizada pela banca organizadora do concurso público de São Geraldo do Araguaia. Então, muita atenção que você vai ver que o que nós vamos ver aqui é de suma importância e pode sim cair na tua prova. O artigo 1º, princípios fundamentais. Título 1, né, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. O município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, como pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil, como participando do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover seus fundamentos básicos. Aqui no caput, né, que caput significa cabeça do artigo 1º, ele traz aí digamos, uma introdução, né, que o município de São Geraldo, né, Estado do Pará, pessoa jurídica, direito público interno, vai dizer que tem autonomia política, né, e é verdade, autonomia política, administrativa e financeira. Isso aí são características, né, dos membros, né, do Estado, da Federação, né, do Brasil. Município, Estado, União, Estado e municípios. Todos eles, cada um tem essa autonomia política, administrativa e financeira. O que significa isso na prática? Vou afastar um pouquinho para ficar melhor aqui, mais confortável encostar aqui. O que significa isso na prática? Significa que o município de São Geraldo do Araguaia tem autonomia política, ou seja, ela pode fazer as suas leis, ela pode determinar ali como ela vai conduzir as leis, conduzir a sociedade, conduzir a própria administração pública, né? A administrativa, né? A administração, ela vai fazer de acordo, claro, seguindo todas as leis no geral, ela vai criar o modo como a administração ela vai trabalhar, assim como financeira, obviamente, né? Arrecadação e tudo mais. E aí vai dizer que depois de explicar toda essa situação, vai dizer comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover os fundamentos. E aí é interessante você observar os fundamentos. Eu peço que você leia esses fundamentos quantas vezes forem necessárias para você memorizar ou pelo menos entender o conceito dos fundamentos. Quais são eles? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Portanto, são 5 fundamentos. Olha só, anote bem esse nome. Quando a gente chegar no artigo 3º, você vai entender que temos que diferenciar essa nomenclatura. Aqui estamos falando de fundamentos. Vamos lá para a tela aqui do Word
que eu criei para a gente poder explicar melhor um mnemônico. Eu acho que, não sei se você já ouviu falar, se você já ouviu falar alguma vez de mnemônico, que significa uma forma da gente memorizar algum tipo de conteúdo. E esse mnemônico, curiosamente, nós utilizamos muito ele na Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz os mesmos rolos que são trazidos aqui de fundamentos. Né? Lá no artigo 1º, se não estou enganado, da Constituição Federal, vai trazer o mesmo rol de fundamentos básicos. São ele, que a gente acabou de citar, a sociedade, soberania, né, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, pluralismo político. Nós podemos utilizar também o mnemônico, como está escrito aí, si, di, va, plu. Né, como a gente viu aqui, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da iniciativa e pluralidade ou pluralismo político. Então aqui nós temos aí os 5 fundamentos básicos, tá? Você vê que abaixo eu anotei os objetivos fundamentais, vamos falar lá no artigo 3º. Mas aqui nós temos os 5 fundamentos básicos, né, que aqui logo ali a orgânica vai dizer que o município de São Geraldo ele se propõe a respeitar, valorizar e promover esses fundamentos básicos, que são 5. Então, se você tem uma apostila, se você tem aí um conteúdo escrito, interessante que você anote aí bem ao lado dele esse mnemônico, si, di, va. Para quê? Na hora da prova pode ser interessante, porque se a prova trouxer algo sobre fundamentos básicos, você pode anotar lá no cantinho da prova, como eu já fiz isso em uma prova minha recente, coloquei lá, si, di, va, plu, conferi, bati, opa, é isso aqui. Que aí você vai lembrar, né, pelas iniciais, lembrar quais são esses fundamentos básicos, que é a sociedade, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. São 5, portanto, aí os fundamentos básicos. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente... Opa, não estou mostrando para vocês a tela, né? Que é o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição do Estado e desta lei orgânica. Aqui é interessante observar o seguinte. O parágrafo único diz, todo poder emana do povo. Então, da onde é a fonte do poder? Do povo. Se tua prova disser que o poder emana do político, emana da administração pública, emana dos poderes, não. O poder emana do povo. Tá? E vai dizer que o exerce, quem exerce? O povo exerce esse poder através de 2 maneiras, basicamente. Representantes eleitos, ou seja, quando a gente vota em deputado, senador, vereador, prefeito, presidente, enfim, quando a gente vota nessa galera aí, a gente está dizendo assim o seguinte, vocês vão representar a gente, vocês estão eleitos para nos representar. Então, a partir de agora, eu entrego na mão de vocês decidirem o meu futuro, decidirem a nossa vida, decidirem o que nós vamos fazer, o que vai acontecer conosco como sociedade. Então, estamos entregando nas mãos dessas pessoas aí o poder, como diz, de exercer esse poder. Agora, existe outra maneira também, que é diretamente. Então, a gente chama, inclusive, os jurídicos, na verdade, que eu não sou jurista nem professor de direito, mas o pessoal que estuda direito chama isso de... diz que, na verdade, né, esqueci como é que a gente chama o nome, diz que a forma de poder do Brasil é mista, né, acho que é bem mais ou menos isso, porque ela tanto engloba a representação, né, por meio dos representantes eleitos, como também diretamente. E diretamente de que maneira? Vou aqui abrir um parêntese, porque aqui não está explicitando sobre isso, mas através do plebiscito e do referendo. Qual é a diferença? Plebiscito. Se você deve lembrar, né, que aconteceu um tempo desse aqui no Pará, uma votação para decidir sobre a divisão do estado do Pará, inclusive Marabá, que essa região ia ficar com o estado de Carajás, teria a região de Tapajós e o estado do Pará que ficaria ali mais na região metropolitana de Belém. Então, nessa situação houve uma votação. Essa votação foi o que foi um plebiscito, onde foi levantado com as pessoas previamente se elas tinham interesse ou não da divisão do estado. Então, mediante, gente, está muito calor, vou utilizar aqui um lenço, não se importa, tá? O que ele quis dizer? Era uma votação que, se a população ela decidisse pela divisão, então esse projeto de lei iria lá para a Câmara dos Deputados, iria para o Senado, para poder acontecer a divisão do Estado, né? A divisão
do Estado do Pará. Como a maioria disse que não, então a lei acabou não subindo, né? Vamos falar assim, subindo lá para as esferas governamentais. Então, plebiscito é quando se faz uma votação prévia, antes de lançar uma lei. Se faz uma votação prévia e, de acordo com o resultado, lá o pessoal que representa a gente é quem vai fazer, vai exercer aí, vai finalizar, digamos assim, esse processo aí dessa escolha popular. E o referendo é o contrário. Lá o pessoal já cria a lei, já prepara, vamos dizer assim, a norma, né? E só passa para a população. Olha, nós queremos a norma tal e tal. E aí? Você concorda ou não concorda? E aí a população vai votar se concorda ou não concorda, né? Um exemplo disso, salvo engano, se estiver errado me perdoe, é sobre a proibição do armamento. Foi feita aí, não lembro qual foi o ano, que teve uma votação aí sobre a proibição do armamento. E aí, embora, né, não foi muito bem, não foi bem a escolha do povo que acabaram acatando, mas fizeram um referendo com respeito ao desarmamento, contra a proibição do armamento, né? No caso, no Brasil. Então aí é uma diferença, né? Isso aí não vai cair na tua prova, só para você entender que existem duas maneiras. Primeiro, quando o político, para você entender melhor, está lá votando por você. E segundo, quando você vota diretamente através de um plebiscito ou de um referendo, quando você é chamado a ir às urnas para poder votar a respeito de determinado assunto. Artigo 2º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Poderes do município independentes, ou seja, não há uma dependência do legislativo para com o judiciário. Aliás, perdão, o judiciário não, esqueça o judiciário, pelo amor de Deus, porque eu vou explicar já sobre isso aqui para você. Não há uma dependência do legislativo para o executivo, porque no âmbito do município não existe o judiciário. Existe o legislativo e o executivo. Então o executivo ele faz o trabalho dele e o legislativo faz o trabalho dele. Isso não significa que em algum momento não haja uma convergência ou que um não possa influenciar no trabalho do outro. Acontece sim, em determinadas situações, por exemplo, em votações, em aprovações de medidas, decretos, de leis, né? Em aprovações, em fiscalizações, por exemplo, quando também existe aí a vedação de alguma coisa. Então pode existir sim ali um momento em que os dois se encontram e um pode convergir ou divergir do outro. Mas em tese existe aí uma independência. Um não depende do outro. Cada um é um poder. Cada poder é um poder, como diz aí uns filósofos contemporâneos aí, cada um no seu quadrado. E são harmônicos, ou seja, apesar de ser independentes, como eu acabei de falar, né? Em algum momento eles se intercalam, eles entram ali e se convergem, né? Eles são independentes e são harmônicos. Ou seja, não significa que não pode haver harmonia. Existe harmonia sim, mas existe uma independência, inclusive da independência administrativa, independência orçamentária, enfim. Orçamentária é questionável, né? Eu estou falando, né? Pelo amor de Deus, depois o pessoal vai dizer que eu estou pirando aqui. O legislativo e o executivo, como eu falei, não existe, detalhe, gente, preste muita atenção, não existe judiciário no âmbito municipal. Mas Jesusmar, não sei se São Geraldo, acho que São Geraldo não tem cartório, não sei, não tem, eu acho que não tem. Mas em Jesusmar, mas tem município aí, Marabá, por exemplo. Marabá tem justiça, mas ou é federal ou é estadual. Não existe justiça municipal. Então, os poderes municipais são legislativo e executivo. Esquece o judiciário para essa prova, São Geraldo do Araguaia. Se for falar de lei orgânica, não se fala em judiciário. Muito cuidado. E o parágrafo 3º. Artigo 3º, perdão. Constitui em cooperação com a União e o Estado objetivos fundamentais do município. Olha só. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E 5. Garantir a efetivação dos direitos humanos, individuais e sociais. Outra vez aqui a gente percebe que foi pego um pouquinho ali da Constituição Federal, exceto o quinto fundamento, né, objetivo, perdão, o quinto objetivo fundamental, que é garantir a efetivação dos direitos humanos, individuais e sociais, né, que eu não lembro, acho que não está na Constituição. Não lembro, tá? Eu acho que não. Mas aqui são 5 importantes. E vamos outra vez
para aquele mnemônico. Agora vamos detalhar isso aqui de baixo, olha. Objetivos fundamentais. Né? Aqui no lugar desse auxílio developer nós temos COGAERA PRO GADI. O que seria? Co, como a gente viu aqui, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional. O ERRA, né? ERRA. O que significa o ERRA? Erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais. O PRO, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E o GADI, coloquei GADI para diferenciar do GA do início, que é garantir a efetivação dos direitos humanos. GADI, garantia de direitos humanos, vamos dizer assim. Então é importante você memorizar, outra vez eu digo, leia o parágrafo 1º ou 3º, se possível 3, 4, 5 vezes, até você pelo menos entender o conceito. Se você não conseguir decorar, porque realmente não é fácil decorar tudo isso, mas que você entenda o conceito, para que você na hora da prova saiba discernir. E aí eu vou trazer um detalhe para vocês. Saiba diferenciar desses dois mnemônicos. Primeiro, a gente viu lá no parágrafo 1º que são fundamentos básicos. Fundamentos básicos, tá? Fundamentos são o quê? Sociediva plu, que a gente viu soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização, né? Enfim, aí são sociediva plu. Aqui nós temos objetivos fundamentais. Uma coisa são os fundamentos e outra coisa são os objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais são o quê? Que a gente acabou de ver. COGAERA PRO, né? Que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, etc. Então, veja bem, existe uma diferença. Os fundamentos básicos, como já diz o nome, já está fundamentado. É como, vamos falar assim, a grosso modo, é como já está estabelecido. Isso já é uma premissa que, inclusive, o artigo 1º vai dizer que o município de São Geraldo, né, ele vai promover os fundamentos básicos, ou seja, ele está promovendo os fundamentos básicos. Porém, aqui, quando chega no artigo 3º, ele já fala também em objetivo, ou seja, ele vai procurar objetivar, ele vai procurar, vamos falar assim, grosso modo, ele vai procurar de alguma maneira cumprir uma determinada meta, como se fosse uma meta, né? Que é como a gente vai ver aí que são coisas assim voltadas mais para a questão social, né? Como diz, garantias, são garantias, né? Garantir o desenvolvimento, construir uma sociedade livre, promover o bem de todos, erradicar a pobreza, garantir os direitos humanos, ou seja, são objetivos que visam, né? Calor tá demais, viu? São objetivos que visam basicamente, como a gente entende aqui, vamos dizer assim, a grosso modo, melhorar, né, a sociedade. Então são objetivos. Então anote aí, se você puder anotar, se você anotar não, sublinhe ou marque bem aí no seu artigo, né, no artigo 1º você vai sublinhar fundamentos básicos e no artigo 3º você vai sublinhar fundamentos do município, aliás, objetivos fundamentais, tá? Sublinhe no artigo 1º fundamentos básicos e no artigo 3º objetivos fundamentais, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na tua prova eles podem fazer o seguinte, mesclar objetivos fundamentais com fundamentos básicos e dizer, por exemplo, de acordo com a lei orgânica do município de São Geraldo do Araguaia, ele vai dizer, são fundamentos básicos, né, são fundamentos básicos, né? Aí ele vai dizer, aí vai trazer lá, exceto, por exemplo, ele vai dizer soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Aí lá na quarta opção ele vai dizer erradicação, por exemplo, erradicação da pobreza. Aí você vai ter que saber a diferença de um para outro. Aí você, peraí, está pedindo, dizendo que são fundamentos básicos, exceto um que não é fundamento básico. Aí você, erradicação da pobreza não é fundamento, é um objetivo. Para você memorizar, pensa você lembrar disso. Quando você vê algo relacionado a um objetivo, então são objetivos fundamentais. Se a tua prova disser, por exemplo, a promoção do bem de todos. Opa, promoção do bem de todos? Peraí, é fundamento isso? Não. Porque a promoção do bem de todos é um objetivo a ser alcançado. É algo que a gente está buscando. É algo, só você lembrar assim, é algo que não é bem concreto na sociedade, mas a gente está buscando. Se perguntar, garantia do desenvolvimento, é fundamento? Ou é objetivo? Não, é objetivo, porque está buscando, né? Porque não é algo que não está ainda concreto, mas está buscando um desenvolvimento. O desenvolvimento é algo que está ainda, o nome já diz, desenvolvimento, é algo que está ainda
em curso, né? Aí sai na tua prova lá, fundamento básico, né? Ele vai dizer lá, fundamento básico, vai dizer a dignidade da pessoa humana. Pera aí, independentemente de estar em construção ou não, a pessoa humana tem que ser respeitada com a sua dignidade. Então significa que isso é um fundamento já estabelecido. Aí disser lá, o pluralismo político, né? Peraí, o pluralismo político, ele independe de uma construção. Ele é algo que já está garantido, digamos assim, ele é garantido. Ele é garantido. Então é um fundamento básico, é algo fundamentado. Então é importante, eu digo para você, repito, que você leia tanto o artigo 1º como o artigo 3º e que você procure entender e não só memorizar, mas entender o conceito de fundamento básico e o conceito de objetivo. Por quê? Muito provavelmente, repito, na tua prova pode cair do 1º ao 3º parágrafo. Eu acho que é muito provável que vá cair na prova do 1º ao 3º. Eu acho muito provável. Aí dá para fazer aí umas 5 questões, ou 3, dá de fazer N questões. Dá para mesclar, misturar fundamento com objetivo, dá para pegar uns conceitos aí. Então, assim, se fosse você, eu leria isso com bastante cuidado e tentaria entender, se possível, até memorizar os fundamentos e os objetivos e saber diferenciar fundamentos de objetivos. Resumindo, fundamentos, aí nós vimos aí, né? Source de Vaplu. Objetivos, Koga, Erra, Pro, Gadi são os nossos mnemônicos. Mas lembrando, leia na íntegra a lei para você entender, memorizar e também compreender o conceito. Vamos para o parágrafo único. Para finalizar, o município buscará a integração e a cooperação com a União e os demais municípios para a consecução dos seus objetivos fundamentais. Está falando sobre integração e cooperação, né? Entre a União e os municípios para poder alcançar esses objetivos fundamentais. Então, galera, por aqui eu finalizo. Né? Para mim é o suficiente, tá? Lembrando, quer lembrar você, muito provavelmente é bem possível que caia o artigo 1º ao 3º. Então, já peço que você tenha bastante cuidado nesses 3 artigos, do 1º ao 3º, tá? Aí da Lei Orgânica do Município de São Geraldo do Araguaia. Na minha opinião, ele é um forte candidato para cair em alguma das provas, ou quem sabe em todas as provas que tem esse conteúdo programático da legislação da Lei Orgânica como conteúdo. Eu creio que é possível que caia pelo menos uma questão entre o artigo 1º até o 3º, que é um conteúdo importantíssimo e também que pode confundir a cabeça do candidato se ele não tomar o devido cuidado, principalmente os artigos 1º e o artigo 3º. Galera, muito obrigado, você acompanhou nosso vídeo até agora. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, dê um joinha para ajudar, para incentivar. Quando você dá o joinha, relembra você que a gente fica mais ali empolgado para fazer esses conteúdos e ajudar você, amigo concurseiro, concurseira, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado, Maria. Tá aí, começamos aí, vamos torcer para que eu tenha tempo hábil para poder trazer o conteúdo. E você continue lendo também a lei, né? Está lá disponível, inclusive, no próprio portal da banca organizadora, está disponível aí a legislação. Mas caso você não tenha, vou deixar na descrição desse vídeo também para você acompanhar a leitura também desse conteúdo importantíssimo. Muito obrigado e até mais. Concurseiro Marabá Jesus Mar na área.